Eu acho que o líder tem um papel de descobrir mais o que faz sentido para essa pessoa do meu time, o que ela gosta de fazer, o que ela faz bem. Quais são suas paixões, né? Quais são suas forças? E quando ele trabalha atividades que têm a ver com as habilidades da pessoa, ela se motiva muito mais. Olá, está começando mais um episódio do Bate Ponto, o seu podcast sobre liderança e gestão de pessoas. Eu sou a Marina Vieira, coordenadora de marketing na Solids e sua anfitriã no podcast. E se você está nos assistindo pelo YouTube, já aproveite para deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo ainda mais conteúdo para você. E olha, tem uma frase de Martin Seligman, que é um dos pais aí da psicologia positiva, que eu acho que se encaixa perfeitamente no tema do episódio de hoje. E diz assim: a felicidade é uma experiência contínua de significado e propósito. E isso nos faz refletir sobre como o bem-estar pode ser aí a chave para uma liderança de sucesso. Não é mesmo, Távira? É isso aí, Marina. A hora que a gente fala de liderança de sucesso, é ter o sucesso do nosso time. Porque o líder, o sucesso dele é medido pelo sucesso que o time, a equipe, traz no dia a dia. Então, ter propósito, essa frase que você trouxe do Seligman, é muito importante, né? Porque ter um propósito é que move as pessoas para buscar essa felicidade. E no final do dia, né, Marina? Todo mundo quer ser feliz. Cada um do seu jeito, cada um da sua forma. Então, ter esse bem-estar naquele ambiente de trabalho, naquele local que você trabalha, é um dos grandes passos para buscar essa felicidade no trabalho. Tem toda a razão. Gente, a Távira, ela é diretora de Gente e Cultura aqui na Solids e sabe muito bem o quanto o bem-estar e a liderança positiva são fundamentais para o sucesso das equipes, né, Távira? E é um grande desafio, por isso que a gente vai abordar isso aqui hoje. E para a gente mergulhar, gente, nesse tema, a nossa convidada especial de hoje é a Renata Rivetti, fundadora da Reconnect Happiness at Work e uma das grandes especialistas em felicidade corporativa. Ela tem ajudado empresas a transformar o ambiente de trabalho com base nos princípios da psicologia positiva. Renata, que prazer ter você aqui com a gente. Eu que estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Legal, gente, vamos lá, vamos começar o nosso papo aí com esse tema tão significativo. Renata, queria que você compartilhasse com a gente um pouco da sua história e como que você chegou a essa posição de hoje, estar aí aconselhando empresas sobre felicidade no trabalho. Conta um pouquinho da sua trajetória, que você é do marketing, você é minha colega. Eu vim do marketing também mesmo. Eu acho que foi uma busca muito pessoal, Marina. Eu me formei em São Paulo, administração, e cheia de ideais, né, querendo transformar o mundo. Mas aí veio o dia a dia, acabei virando trainee de uma grande multinacional, fui para a área de marketing, gostava do que eu fazia, me sentia realizada, mas sempre em busca, né, de algo significativo, desse propósito que a gente falou. E fui estudar a psicologia positiva, a ciência da felicidade, fiz um ano de estudos com o professor de Harvard, Tal Ben-Shahar, e comecei a pensar, se todo mundo quer ser feliz, né, como a Távira falou, o que a gente está fazendo para isso? Porque quando a gente olha ao redor, a gente vê um mundo adoecendo, né, infeliz. Então, com esses estudos, pensei como é que eu levo isso para organizações? Porque no final, hoje as empresas têm um grande poder, né, na sociedade. Não dá para esperar o mundo se transformar. O que as empresas podem fazer para criar ambientes mais felizes, mais saudáveis e que seja melhor para todo mundo? E aí fundei a Reconnect, né, nos últimos 5 anos, para conseguir trazer uma conscientização, mas principalmente ferramentas práticas. Como é que a gente constrói um trabalho que seja melhor para as empresas, para os profissionais e que no final que afetem a gente como sociedade. Nossa, isso faz super sentido e a gente vai se aprofundar muito nesse tópico. Mas aqui o nome do nosso programa é Bate Ponto, porque a gente precisa começar, antes de aprofundar esses tópicos, a bater o ponto com a nossa convidada especial, Renata. Então, vou fazer algumas perguntas rapidinhas para a gente bater o ponto. E quem está em casa, que está te conhecendo agora, saber um pouquinho mais de você e a gente partir para o aprofundamento desse tema tão legal, já assim te conhecendo mais intimamente. Vamos lá? Vamos nessa. Então, bora. Cidade natal? São Paulo. Algo que te inspira todos os dias? A tentar fazer um mundo melhor. Legal. Se você pudesse ter qualquer superpoder, qual que seria?
que a gente seguisse mais aquilo tudo que a gente acredita, né? Acho que esse é um desafio. Se você pudesse indicar um livro ou um filme que mudou aí a sua perspectiva com relação à vida, o seu olhar diante de algo importante. Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Olha, esse é para anotar. Esse é. Ainda não Esse conheço. Távira, você gostou também? Eu sempre saio dos episódios aqui com a listinha. Já sai com referências. São ótimas indicações, sempre indicações valiosas para quem está em casa. A gente vai falar tanto de felicidade, Renata. O que é felicidade para você, pessoalmente? Eu gosto muito até de uma frase do Paul Dolan que fala: felicidade são as experiências de prazer e propósito. Isso para mim faz muito sentido, ter esse equilíbrio na vida, buscar alegria, mas buscar também uma vida com significado. Muito bom. E você tem aí um exemplo de liderança que você segue, que você se inspira? Acho que mulheres poderosas, né, que tiveram que enfrentar desafios. Eu gosto da Oprah, a Michelle Obama, assim, mulheres corajosas. Muito bom. Michelle Obama, inclusive, tem uma biografia também maravilhosa. Muito bom, batemos o ponto. Check. Renata, bora falar um pouquinho mais. O que te motivou a seguir esse caminho, né? Você contou aí, deu um spoiler da sua trajetória e sobre essa importância, mas essa é uma área que ainda a gente pode dizer que ainda é subestimada em algumas empresas, em alguns mercados especificamente, né? Eu acredito que seja um desafio. Quando você resolveu focar nisso, qual que foi o objetivo principal? Eu acho que, como eu vim de multinacional, do mercado corporativo, eu acho que eu via muito ambientes tóxicos, né? As pessoas sofrendo, adoecendo, e no final não era nem produtivo, né? A gente, se for pensar, não é sustentável as pessoas adoecerem. Então, primeiro começou uma busca muito pessoal de como é que eu posso cuidar de mim nesse mundo que é difícil, né? Acho que esse primeiro olhar muito de autoconhecimento. Mas depois foi esse lugar de como é que a gente, então, constrói um mundo melhor. Porque eu acho que se a gente for esperar o governo mudar, os políticos, as lideranças do mundo, a gente vai talvez ficar esperando, né? O que a gente pode fazer para plantar uma pequena semente para essa construção de um mundo melhor? Então, acho que a motivação foi isso, uma indignação com o mundo que a gente vive, com as situações, e olhando as empresas, sabendo que elas, no final, a gente vai trabalhar mais de 100 mil horas na vida. Não dá para ser um ambiente tóxico, não dá para viver no medo, não dá para ser um ambiente que seja mais um ofensor na nossa saúde mental. Então, acho que a motivação é ajudar as empresas a fazerem ambientes que sejam de bem-estar, no final, aliados aos negócios, né? Que seja bom para a gente como sociedade, porque senão também não é sustentável. Isso é muito interessante. E, Távira, eu queria até abordar isso com você. A gente vive aqui um dia a dia muito linkado a esses valores que a Renata está trazendo e, ao mesmo tempo, numa empresa extremamente competitiva e acelerada. E, às vezes, isso parece até contraproducente, né? Poxa, as pessoas que trabalham na minha empresa vão ser felizes, como é que eu vou trabalhar aqui a pressão, a busca por resultados? Mas, na verdade, isso está muito conectado, né? As pessoas felizes, elas trabalham mais? O que você acha? Trabalham melhor, né? Elas têm mais produtividade, né, Marina? O que a Renata trouxe pra gente, ela trouxe aí o tal Ben Shahar, e a gente vê várias coisas assim. Vou voltar de novo no tal lá e pegar o próprio Spire, né, que é a metodologia que norteia a psicologia positiva, falando que nós somos um ser humano integral. E assim, são vários pontos, né? Então tem um acrônimo ali do Spire, que é a parte espiritual, a parte física, a parte intelectual, a parte relacional e a parte emocional. Então, eu não posso olhar uma pessoa por um ponto. Eu venho de uma geração, né, que a gente acreditava e tinha um mantra que é completamente infundado, que falava assim, quando você entra na empresa, você deixa a sua mochilinha de problemas do lado de fora. Não existe isso. O ser humano, ele vem com tudo, né? Com todas as mazelas, todas as delícias da vida, para trocar, para se beneficiar. E aí, quando a gente olha, você está trazendo para o nosso ambiente da Solids, né? E o que a gente vive no dia a dia, as organizações, elas são focadas no resultado, porque elas são cobradas. O objetivo de uma organização é trazer resultado, só que esse resultado só vem através das pessoas. Então, se você não cuida dessas pessoas que trazem esse resultado como seres humanos, verdadeiramente, e propicia, primeiro, um espaço de segurança psicológica para ele ser quem ele é, esse resultado não vai vir. Porque o maior erro desse século é comparar o ser humano à máquina. E a gente precisa
rapidamente mudar isso, porque o ser humano é quem criou a máquina. O ser humano é quem programa a máquina. O ser humano é quem leva a inteligência para a máquina. Então a gente tem que entender quais os papéis e responsabilidades, mas que a máquina é a ferramenta que executa os comandos do ser humano. Muito bom. Não somos máquinas e ainda bem que não somos, né? Porque isso também traz todas as vantagens desse ponto da nossa humanidade. Renata, como que... Vamos começar na prática. Aqui no Bate-Ponto a gente gosta muito de trazer insights, inspiração, mas que as pessoas consigam sair daqui também sabendo aplicar, e principalmente as lideranças. Como que a liderança pode começar aí a instituir essa cultura de bem-estar que, ao mesmo tempo, esteja alinhada com tudo isso que a Távora falou de resultados, de respostas rápidas que a gente também precisa enquanto empresa, né? Perfeito. Eu tenho trabalhado em 3 grandes aspectos, Marina. O primeiro deles é a gente entender que existe uma sobrecarga. Não tem nenhum cliente que não me fale, estamos sobrecarregados. Então, o problema é a gente vive uma pseudo-produtividade. Estamos ocupados, mas nem sempre produtivos, né? Então, como é que o líder pode gerar uma gestão que seja mais eficiente e que no final vai ser melhor para a pessoa, né? Então, ferramentas práticas. A gente tem falado em revisar as reuniões, né? Quem tem muita reunião, todo mundo vai levantar a mão. Muita reunião ineficiente, muitas vezes a gente fica perdendo tempo, divagando. A gente tenta fazer tudo e não dá para fazer tudo. Como é que a gente prioriza melhor as atividades? A gente precisa ter mais momento de hiperfoco na agenda. A gente precisa se organizar melhor no dia a dia, ter uma comunicação melhor entre as pessoas, né? Porque a gente vive hoje uma sobrecarga em todos os aspectos. A gente recebe mais de 100 mil palavras, né, ao longo do dia. E no final das 8 horas trabalhadas, a gente produz menos do que 3 horas. Então, a primeira redesenho que a gente tem feito é sobre o tempo. Como é que a gente aprende a trabalhar melhor? Você até falou, né? Não é mais, é melhor, porque hoje a gente trabalha muito e não sempre bem. Então, o líder ele pode ajudar nisso. O segundo aspecto existe uma crise de desmotivação. As pessoas estão desmotivadas, né? A Gallup fala 23% das pessoas estão engajadas, o resto não. Como é que a gente... Nossa, é muito pouco. É pouquíssimo, é global, né? Não é um lugar ou outro, é todo mundo. Então, as pessoas, elas chegam no trabalho porque elas têm que pagar contas, mas a gente vai passar grande parte da nossa vida aqui. Como é que eu vou viver sem nenhuma realização, sem nenhum significado, né? Então, eu acho que o líder tem um papel de descobrir mais o que faz sentido para essa pessoa do meu time, o que ela gosta de fazer, o que ela faz bem. Quais são suas paixões, né? Quais são suas forças? E quando ele trabalha atividades que têm a ver com as habilidades da pessoa, ela se motiva muito mais. Então, ela se sente muito mais realizada, eles começam a celebrar mais os resultados. Então, esse é um segundo aspecto. E o terceiro ponto é melhorar as relações. A gente hoje vive um conflito, né? Assim, geracional. Então, assim, geração Z super julgada, não sabe trabalhar, não quer trabalhar. A geração Z quer trabalhar de uma nova forma. Como é que a gente aproveita isso, né, e melhora o ambiente de trabalho? A gente tem falta de segurança psicológica, a gente tem ambientes tóxicos, as pessoas ainda sentem, né, comando, controle, medo. E isso tira o engajamento da pessoa, isso tira a produtividade da pessoa. Então, o líder, ele tem que ter, ele não é mais só um bom batedor de metas, ele tem que ter uma escuta ativa, ele tem que ter rodas de conversa, ele tem que ter one-on-one, ele tem que gerar relações de confiança. Então, eu acredito que quanto mais a gente tiver uma liderança consciente de que essa cultura de bem-estar ela é aliada dos resultados e não antagonista, né, como você falou, eu acho que a gente vai ter melhores cenários para todos nós, né? Falar de flexibilidade, de autonomia, de confiança, né, de um mundo híbrido que a gente não foi preparado. Então, eu acredito que é totalmente possível a gente fazer essa construção, mas precisa olhar de forma prática para essa construção. Não adianta ficar na teoria. E um ponto importante, esse não é um tema do RH. Esse não é um tema da área de pessoas, esse é um tema de toda a empresa, é construir uma cultura, de fato, das pessoas se relacionarem de outra forma. Muito legal. E aí, a gente gosta de trazer case, e enquanto a Renata falava, eu pensei em alguns cases aqui, porque Távora tem cases, Távora. Quais são as práticas aí que a gente pode colocar no dia a dia de um time, de uma equipe, da empresa, que possam estar aliadas aí a esse alto desempenho com a felicidade? Conta alguns cases aí, o que hoje você pensa para a Solids e aplica e tem bons resultados. É interessante, Marina, enquanto a Renata também estava falando, eu estava pensando, né, muitos empresários, às vezes em reuniões que a gente vai, falam assim, mas essa positividade é tóxica. Não é sobre essa positividade tóxica que a gente está falando. Não é ver o mundo como um céu de brigadeiro.
que a gente está falando se a gente pensar, principalmente no Brasil, a gente é criado ali, né, principalmente as gerações anteriores, a geração que eu faço parte, que é a geração X, eu me reconheço na Z, mas faço parte da X. A gente é criado ali, a pessoa ela tem uma predisposição maior para matemática, mas aí ela precisa tirar nota boa na outra disciplina. A gente começa a olhar o nosso modelo educacional. Então, você é forçado, ao invés da sua competência, da sua habilidade, daquilo que você tem expertise ser acentuado, você é forçado a largar aquilo que você gosta e estudar e focar naquilo que você não gosta e que você não vê um propósito naquilo. Se a gente vê um propósito, a gente vai começar a gostar. A Renata trouxe isso agora há pouco, né? Ela trouxe uma frase falando do propósito. Então, por que não é passado para a gente o propósito desde a infância? Acho que a hora que a gente olha para trás, a gente vê as possibilidades de melhoria que a gente tem na educação básica. Que é trazer esse propósito e construir. E outra coisa, por que também a gente é criado só com um propósito? Por que a gente não pode ser um ser de propósitos? E dependendo daquele eu ideal que eu conquistei, eu consigo um outro propósito, eu enxergo mais um propósito na minha vida. Então, existe uma coisa que a gente vai replicar no mundo corporativo, que é o mundo do trabalho, que vem anterior a gente. E cabe a gente dar esse basta que a Renata falou. Porque se a gente ficar esperando por órgãos governamentais, ele pode não vir, porque ele pode não estar sendo enxergado. E aí, quando a gente olha para a nossa realidade da Solids, eu falo que a gente tem um privilégio muito grande. Porque desde o nosso processo seletivo, a gente toma decisões baseadas no perfil comportamental que a pessoa está. E aí, você já trabalha um conceito que é muito importante, que é o autoconhecimento. A pessoa ela já começa a ver aquilo que ela mais se destaca e aquilo que ela quer desenvolver, um desejo pessoal. E quando você traz essa pessoa para o time, também fala o perfil da liderança e as diferenças e as sintonias e os impactos que vão ter, as conversas são abertas e transparentes. Então, o que eu acho que é um benefício muito grande na Solids, acho não, chega a ter certeza, sem falsa modéstia, é tratar adulto como adulto. Porque hoje o mundo corporativo trata adulto como criança. A hora que a Renata fala esse comando-controle, se nós somos adultos, nós sabemos da nossa carreira, nós sabemos do nosso pico de produtividade. Mas aí tem uma série de coisas que não é o nosso objetivo entrar aqui, mas são legislatórias que obrigam as empresas a esse cumprimento de uma legislação e de um registro. Que às vezes esse registro, e muitas das vezes, ele é contraprodutivo para a criatividade. Porque se você quer um profissional criativo e você precisa trazer esse profissional com um horário fixo, sendo que o auge de produtividade dele é fora da escala do trabalho, você tem um problema. Essa produtividade não vai vir e você entende que você fez um processo de contratação errada. Então, aqui na Solids, a gente tem um dos nossos valores é ser especialista em pessoas. É um dos primeiros valores. Nós temos 4 para gravar mesmo. E ser especialista em pessoas é entender que pessoas têm emoções. Pessoas têm picos de produtividade. Pessoas têm dia que não estão bem. E nós somos seres humanos. Então passa sangue aqui, não é gelo. Quando a gente olha para isso, o que a gente começa a entender? Opa, eu sou diferente da Marina, que é diferente da Renata, mesmo que a gente tenha o mesmo perfil comportamental neste momento. Mesmo que a gente seja executor, que é aquela pessoa que sai fazendo tudo, igual um tratorzinho. O meu executor é diferente do executor da Marina, diferente do executor da Renata, por exemplo, porque o perfil que vem subsequente, o da Renata pode ser comunicador, o da Marina pode ser planejador, o meu pode ser analista. Então, nós estamos falando de pessoas diferentes com um perfil primário igual. E a gente olha essas particularidades na hora que a gente vai ver as funções que a pessoa vai realizar. E aqui a gente faz muito o que a gente chama no mercado de job rotation. Que significa o seguinte, a gente tem vários profissionais com formação em psicologia, recursos humanos, que estão atendendo o cliente no nosso suporte para o cliente, no nosso CS, no nosso atendimento ao cliente. E são pessoas que vieram de formação e recursos humanos, mas que elas têm ali uma habilidade relacional, de gestão de conflitos, de prontidão.
Então, a Solids, eu falo desse privilégio porque hoje eu desconheço uma empresa que tem como norte, no processo de seleção, já olhar para o perfil comportamental que a pessoa está e para o que ela deseja de carreira. Isso é tão legal, porque quando a gente fala de felicidade, às vezes a gente quer trazer ali uma grande ação que sirva para todo mundo, mas a realidade é que a felicidade ela é muito individual, né, Renata? Então, esse processo da gente conhecer as pessoas, a proximidade, e isso que a Távira falou, eu achei super interessante, né? Conhecer ali as motivações individuais, isso faz diferença, às vezes, em ações do dia a dia, né? E não necessariamente ali o líder precisa escolher uma grande macroação para fazer dentro do time. Acho que tem tudo a ver com isso. A gente, por muito tempo, felicidade corporativa era um tema do RH e muito nesse olhar de o que a gente pode dar para o colaborador ser feliz, né? E aí as empresas começaram a dar um monte de coisa, né? Então fazer ambientes bonitos, dar benefícios, festas, e a pessoa está super desmotivada com o dia a dia dela. Então eu sempre falo, ninguém acorda feliz depois de 6 meses de ganhar a caneca da empresa, né? A gente adora, deem canecas, tudo. Mas no final não é o que me faz acordar motivada, engajada. E aí quando a gente pensa então felicidade corporativa, tem muito mais a ver com o aspecto das relações que eu tenho no trabalho, de eu me sentir reconhecido, valorizado, e passa por esse olhar, né, que a Távira falou. E eu acho que a grande motivação, e aí tem uma ferramenta que a gente chama de job crafting, que é a gente redesenhar nossas atividades de acordo com quem somos. Se de repente eu saio de um assessment que fala o meu perfil e eu estou fazendo atividades que não tem nada a ver com esse perfil, às vezes eu estou desmotivada. Se o líder percebe isso, fala, olha, essa pessoa é mais executora, essa é mais analítica, eu vou dar as atividades certas. Quando eu dou as atividades certas e quando eu desafio as pessoas, elas se motivam muito mais. Porque a gente tem também um mito na felicidade, de que felicidade é a vida sem desafios, né? A gente acha que eu quero ficar na praia relaxando. Por um tempo é legal, mas o ser humano precisa de metas, precisa de objetivos, precisa desse sentimento de desafio, de realização. E isso pode vir do trabalho. Então, eu penso que o job crafting, por exemplo, é uma pessoa que é do marketing, mas que de repente está numa squad de RH ou de clima ou de alguma coisa como vocês falaram, né? Então, eu acho que esse novo olhar, a gente até estava no Salto by Southwest esse ano, num festival de inovação, que falou muito sobre o futuro do trabalho, nesse olhar de habilidades. Quem é essa pessoa? Porque se de fato a gente deixar de ter um job description para ter um trabalho que tem a ver com quem eu sou, com certeza eu vou acordar mais motivada. E isso vai me trazer muito mais felicidade, né, para o meu dia a dia. Acho que tem um processo aí do ouvir, né? Você falou da caneca, e aí eu me lembrei Me lembrei até de um caso que eu vivi enquanto líder, de, às vezes, trazer um reconhecimento para alguém do meu time de acordo com o que eu achava que era importante. Que era importante para mim. Né? Eu sou executora comunicadora, eu gosto de estar aqui no podcast, gosto de um reconhecimento em público, né? Uma caneca, tirar uma foto, subir num palco, ótimo. Nem todo mundo do seu time vai gostar desse tipo de reconhecimento, né? Tem a pessoa que, inclusive, não gosta, né, de ser reconhecido em público, que ela prefere muito mais ali receber uma certificação, né, um apoio para estudar, algo ali mais reservado, mais discreto, e a gente comete esses erros. Tem um processo muito interessante, né, Távira, que é esse de ouvir e esse tipo de pesquisa, né, de benefícios, pesquisa de clima da empresa. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre esses exercícios mesmo que enquanto RH a gente precisa fazer, mas que unem muito o líder, né, dessa visão do que o time prefere, do que realmente motiva aquelas pessoas enquanto benefício mesmo. Você falou de um caso aí, né, que você não ouviu. Eu me lembrei de um grande erro que eu cometi na minha carreira, que eu quero compartilhar com vocês. Era mais ou menos o ano de 2001 e eu trabalhava numa empresa que era uma holding. Uma holding são vários segmentos, né, de roupas até televisão e rádio, e tinha também a parte de companhias aéreas. Tinham vários segmentos dentro dessa empresa. E a gente conseguiu um selo de certificação de qualidade. Naquela época era muito importante, em 2001, você ter. Hoje é muito importante para alguns segmentos, né? Não significa todos esses que eu estou falando. Mas naquela época fazia muito sentido. E esse selo era um selo muito árduo para conseguir, né?
E a gente conseguiu um selo. E eu peguei o buffet assim, mais top de Belo Horizonte, que a sede era em Belo Horizonte. E o cardápio mais bacana, assim, com bebidas bacanas também. Uma decoração linda. E fiz uma festa pra gente celebrar. E a minha festa flopou. A minha festa não teve a quantidade de pessoas que eu imaginava ter. E foi uma festa assim, foi um dinheiro investido, trabalho. E, enfim, teve a festa para um número muito pequeno do que eu esperava. Fizemos a festa, mas no mesmo dia vinha aquela insatisfação minha. E aquele pensamento assim, poxa, pessoas ingratas, por que não vieram na festa? Não valorizaram o que eu fiz, escolhi o melhor buffet. E eu fui descobrir esse erro depois de um tempo, né? Que eu tinha errado muito, porque eu não tinha feito uma pesquisa. O que realmente aquelas pessoas, o que fazia sentido, qual que era o propósito, o que fazia sentido para aquelas pessoas. E eu perguntei no outro dia, já era tarde, que eu já tinha cometido meu erro. E eles falaram, Tábira, a gente só queria um vestiário porque a gente não consegue tomar banho ao sair daqui. Se você tivesse pego um pouco do dinheiro da festa e colocado o vestiário, a gente ia estar sorrindo. E eu falei, que mais? Sabe por que a gente não veio na festa, Tábira? Porque a gente não tinha roupa para vir. Porque a gente não podia trazer acompanhante. Então, você vai entendendo que, às vezes, você vai dar um doce para uma pessoa que tem diabetes, como presente. E não vai entender a reação que essa pessoa tem, porque você não parou para ouvir. E aí você trouxe a pesquisa. A pesquisa ela é muito importante, mas ela também tem que ter um propósito. Eu estou pesquisando para quê? Com essa pesquisa eu vou fazer o quê? Eu vou dar o retorno quando? Porque pesquisa sem retorno significa baixo engajamento na próxima pesquisa. Então, uma pesquisa ela tem que ter o porquê. E tem que ter o retorno e falar, nós não vamos fazer isso, embora tenha dado na pesquisa, porque a gente não tem recurso, porque está contrário à estratégia, porque a gente tem outra prioridade. Dar notícias difíceis faz parte de pessoas adultas. E nas organizações, por que as pessoas fogem disso? Sendo que as pessoas só querem a verdade, seja ela qual for. Não significa que elas vão ficar satisfeitas com a verdade. Mas significa que elas vão ficar satisfeitas de ter o retorno verdadeiro. E a transparência, né? Esse canal de poder falar a verdade. Sem retaliação. Sem retaliação. E ter essa devolutiva que às vezes até direciona o time. Ah, então peraí, a estratégia não é essa. Nossa, faz sentido. Você está fazendo parte ali também da mentalidade, das decisões, né, que a empresa está tomando. Isso é muito legal e isso está muito alinhado à felicidade. A gente fazer parte é gostoso, né, Renata? Eu acho que a gente está num mundo que cada vez mais tem que ser uma cocriação. A gente vem de gerações que, de fato, chegava top-down, tem que fazer e ponto. E a gente fazia. Mas hoje a gente começa a ver essas novas gerações, inclusive, falando, né? Eu quero ser ouvido, eu quero cocriar, eu quero fazer parte. Então, eu acho que esses valores mudaram muito e a gente precisa ter esse espaço de construir juntos, né? Porque, de fato, se a gente não ouve, se a gente não faz uma pesquisa, se o líder não sabe o que cada um sente, às vezes ele vai para o caminho errado mesmo, né? Então, ele está, de repente, desmotivando pessoas, né? Desengajando pessoas, porque o líder não é um super-herói, mas ele tem um poder em mãos, né? Então, é super importante que a gente esteja cada vez mais próximos e com essa comunicação aberta, né? Renata, legal que a gente chegou nesse ponto, porque já era minha próxima pergunta aqui no roteiro, como que o trabalho em equipe, né? E essa contribuição no ambiente corporativo, como que ela impacta no sucesso das empresas, assim, né, na sua experiência, né, aí como conselheira, acompanhando, né, dentro da sua empresa outros negócios, o que você vê de impacto no sucesso aí das corporações? Nossa, eu acho que essa é a grande mudança que a gente tem que fazer, sair de um ambiente que é competitivo, né, dentro da própria organização, as pessoas em silos organizacionais competindo, e ir para um ambiente colaborativo, né? Então, quando a gente pensa, o Google tem o projeto Aristóteles, né, que estudou durante 2 anos por que um time tinha mais alto desempenho do que outro. E o Google é uma empresa de alto desempenho, de metas agressivas, resultados expressivos. E a conclusão do projeto, depois de 2 anos de estudo, tentando avaliar se era algo individual, se era algo que tinha uma coisa específica, né, um comportamento específico, a conclusão foi, como um time atua é mais importante do que quem está no time.
o todo é maior do que a soma das partes. Então, as empresas, elas por muito tempo olhavam só, né, quem é o grande alto desempenho do time, uma pessoa, e o resto ficava se sentindo desvalorizado. E a gente colaborava pouco até por isso, porque era muito mais competitivo. Quando a gente vê todos os estudos da segurança psicológica mostrando que a colaboração é o que traz alto desempenho, é o maior fator, né, do alto desempenho, eu acho que a gente tem que começar a entender que está na hora da gente criar times colaborativos. Da gente realmente entender que o trabalho em equipe ele é mais importante do que uma pessoa ser um grande sucesso no time. E aí a gente, o que a Távira falou, né? Isso vem desde a nossa infância. A gente estava vendo, né? A gente vê Olimpíadas. Um vai subir no pódio, o outro não. Essa é a nossa sociedade, né? Tem até pesquisas que mostram que a pessoa prefere se prejudicar e ganhar um salário inferior do que só que ser a primeira do ranking. Então, olha a mentalidade que a gente construiu como sociedade, né? De que eu tenho que ser o number one. Se eu não for o primeiro, não importa, eu não vou estar feliz. Então, a gente acabou criando uma sociedade competitiva e as redes sociais hoje só estimulam mais, né? Eu falo, abre o LinkedIn, todo mundo é premiado e head de algo. E a grande verdade é que a gente está falando um pouco em como é que a gente cria um movimento mais colaborativo, de que talvez eu não precise estar no ranking, talvez a empresa, todo mundo aqui quer a mesma coisa. Vocês querem a mesma coisa, uma pessoa de marketing, outra é de RH, mas no fundo vocês querem que a empresa dê certo. Como é que a gente cria isso? Como é que a gente cria numa sociedade que eu não preciso ganhar e o outro perder? Todo mundo pode ganhar. E aí eu falo até de um capitalismo mais consciente, da gente entender que todos os stakeholders têm que ganhar. A empresa tem que ganhar, mas o fornecedor também tem que ganhar. O colaborador tem que ganhar, o cliente tem que ganhar. Então, eu acredito que é uma mudança da gente como sociedade, que no final, quando chega na empresa, a gente ainda não atua também de forma colaborativa. A gente ainda está colocando as pessoas para competir. E talvez essa seja a chave de um sucesso mais coletivo mesmo. E colocar as pessoas para colaborar geralmente beneficia muito quem está performando menos, né? A gente vê na prática, quando a gente coloca um high performance, né? O talento do time aí pareando com alguém que às vezes está precisando de uma motivação, de uma inspiração. Muito do que a gente vê de forma prática é que aquela pessoa que performa menos se inspire, né, naquele par e consiga, inclusive, entregar mais. Acho que é o grande ganho, né, Távira, dos times colaborativos, assim, colocar aquele talento para treinar, né, e para inspirar o restante do time a também alcançar um resultado mais positivo, né? A colaboração promove isso. Primeiro ele precisa estar no lugar certo. Aquilo que a Renata falou. Primeiro ele precisa entender que o job description conversa com ele. Talvez até um passo antes desse job description. Ele precisa entender que a empresa tem valores que ele acredita. Porque se a empresa... a Renata trouxe o capitalismo consciente. Se uma pessoa entra numa empresa que tem como norte o capitalismo consciente e essa outra pessoa tem um capitalismo mais selvagem, de competição, ela vai sofrer, vai ter um grau de sofrimento e adoecimento. E não tem, Marina, algo que é certo e que é errado. Tem algo que comunica comigo. Isso começa lá no nosso processo, quando a gente vai fazer um processo ali de captação desse talento, né, Távira? Essa conversa franca, assim, no processo seletivo, né? No nosso processo, a gente tem, Renata, uma política de malefícios. A gente fala aquilo que a gente não é bom e a gente fala quais são os desafios que a pessoa vai enfrentar dentro da área. Quais são os perfis, quais são os desafios ali de uma pessoa específica ou de uma área específica, quais são as coisas que a gente está fazendo errado e que a gente reconhece que a gente ainda não agiu. Por N motivos. Então, essa conversa transparente, volta na conversa de novo, volta em tratar adulto como adulto e volta em você não maquiar as coisas. Porque a gente fala que a vida imita a arte, né? Relacionamento nos 3 primeiros meses são flores e bombons. Depois, você começa a entender que existem outras questões que envolvem o relacionamento. E a relação trabalho, emprego-empregador é uma relação, gente. Tanto que existe um contrato, seja ele vinculado à consolidação das leis trabalhistas, que é a CLT, ou seja ele vinculado à prestação de serviço, terceirização, ou uma pessoa que presta serviço enquanto profissional jurídico. A gente tem vários formatos, mas todos eles terminam no modelo de contrato.
Então, quando a hora que você fala disso, metas, performance, eu curto muito, que é algo que a gente pratica aqui, o modelo de meta individual e meta coletivo. Porque aquele high performance, ele também vai querer um reconhecimento do time, mas ele faz parte de um grupo. E ele faz parte de uma comunidade, ele faz parte de uma empresa que faz parte de uma comunidade, e quanto mais a Gestalt terapia traz isso pra gente de uma forma linda, né? Quanto mais a gente vai afastando, mais a gente vai vendo que é muito grande. Né? Eu lembrei da Gestalt porque a Renata trouxe, né, que a soma é maior do que as partes. Porque quando a gente se junta, o resultado, ele é muito maior. Muito maior. Só que nem todo mundo tem predisposição ao trabalho em equipe. Depende do perfil. E a gente vê alguns comportamentos de pessoas que têm uma tendência à introversão muito maior. E essas pessoas vão ter um sofrimento quando você coloca ela em trabalho em equipe. Então, qual a parte do projeto que compete a ela? O quanto ela consegue dividir? Então, esse olhar, né? Não é à toa que lá na escola, né, no colégio, na faculdade, a gente fazia trabalho em grupo. Aquilo era uma tentativa de desenvolver um comportamento para o mercado corporativo. Porque quando você chega numa empresa, muitas das vezes você não escolhe com quem você trabalha. As pessoas já estão postas, mesmo em cargo de liderança. Porque imagina um líder, se ele chega numa empresa e ele desliga a equipe porque não é o sonho ideal dele. Ele tá destruindo a si mesmo, todo o histórico da empresa. Então, você vai estar lidando com perfis diferentes, antagônicos. E é isso que é a beleza da vida. É você lidar com uma pessoa que é completamente diferente. Então, o que permeia para mim a relação, essa relação positiva da liderança, primeiro, o respeito. Respeitar que as pessoas não precisam ser como eu. E até melhor que elas não sejam. Porque elas precisam me criticar. Elas precisam trazer os pontos cegos que eu não estou percebendo. Eu estou com uma miopia muito forte e eu não vejo os pontos. E gerenciar o ego. Eu trago um outro elemento para a nossa discussão. Que o ego, para a liderança, é o maior destruidor da carreira desse líder. Porque o dia que ele acreditar que é eu e não nossa equipe, nosso time, nossa empresa, se ele está muito próximo do ego, ele está fadado ao fracasso. O ego engole o sucesso. A frase que eu trago, tem aquela frase, né, da cultura, né, engole a estratégia no café da manhã. Eu trago uma frase, o ego engole o sucesso de qualquer liderança. Perfeito, Távira. Sua colocação é super legal para nossa discussão aqui, porque eu acho que tange muito a infelicidade de uma equipe que tem um líder que acha que sabe tudo, né, Renata? Imagina que não tem nada pior, né? Você tá ali num time, numa equipe em que você não é consultado, enfim, tem muito essa correlação, né? A gente falou de trabalho em equipe, mas isso muito do ouvir e de ter uma liderança que inspira, né? É bom demais a gente ter um líder que inspira a gente. As pessoas saem do trabalho não por causa, às vezes, do trabalho, né, do dia a dia, mas por causa do líder, né? Tem um dado aí que 60% sai por causa de uma má liderança. E a gente pensa a má liderança é alguém que, às vezes, é só o abusivo, o tóxico, mas às vezes é sutil. Às vezes é um líder que não escuta, às vezes é um líder que não constrói junto, às vezes é um líder que não passa um direcionamento, às vezes é um líder que muitas vezes só sabe mandar, né, fala de metas e não fala de pessoas. Então, eu acho que a gente está nesse momento do mundo de entender que o líder, ele tem um papel muito importante. E, claro, a gente não tem que jogar um peso, porque esse líder também sofre, né? Ele tem aí também seus desafios. Mas esse líder, ele tem que entender o quanto ele impacta tanto no engajamento quanto na saúde mental do time. Eu acho que a partir da pandemia, a gente começou a entender que o líder, ele tem sim uma responsabilidade na saúde mental, no bem-estar, né, das pessoas. Então, quando ele sabe disso, ele percebe que as suas ações, elas vão, assim, claramente impactar essa pessoa, né? Eu tenho um caso de uma pessoa que perdeu a mãe durante a pandemia e tinha aqueles dias de licença, né, para ficar em casa. E no dia que ela tinha que voltar, ela ligou para a líder e falou, olha, não estou bem ainda, né? Você falou, tem dia que não acorda bem, que estou passando por um desafio em casa, não tem como deixar em casa. E aí a líder falou, mas eu queria que você viesse trabalhar porque hoje tem uma reunião importante.
essa pessoa que era motivada, que era engajada, que se dedicava para a empresa, a partir daquele dia, ela fala, eu não quero mais. Eu vou sair dessa empresa, vou fazer tudo para sair dessa empresa. Então, esse líder que não olha para a pessoa, que não tem empatia, que não direciona, que não cocria, ele vai perder o engajamento do time e ele vai adoecer o time. E é o que a gente tem visto, né? Segundo a McKinsey, 70% do burnout não é só um cansaço, uma sobrecarga, tem a ver com esse ambiente tóxico, que pode ser óbvio, porque por muito tempo foi grito, né? Esse medo que a gente via claramente, mas às vezes é sutil. É um líder que faz a careta, é um líder que corta as pessoas, é um líder que não direciona, que não inspira, como você falou. E aos poucos ele vai minando a autoestima daquele time. Aos poucos ele vai criando relações infantis, né? Imaturas, porque no fundo é isso. O líder, às vezes, é ainda um papai e a mamãe que fala, não confio, tem que estar aqui olhando. Eu posso estar na frente do meu líder e não fazer nada. Eu posso estar em casa trabalhando super bem. Então, eu acho que essa é a grande mudança que a gente precisa mesmo, como a Távera falou, tratar adultos como adultos. Somos seres, a gente precisa falar de direitos e deveres. Se a gente quer construir um mundo também mais saudável, mais flexível, as pessoas também têm que saber de sua autorresponsabilidade, né? Ela tem que ser cobrada de uma nova forma. Eu acho até que os indicadores hoje, eles são muito ultrapassados. A gente continua olhando produtividade horas homem, né? Se a gente for pensar, igual numa fábrica, igual o Fordismo fazia em 1926. O mundo mudou completamente. Horas trabalhadas não quer dizer nada. Então, é um pouco desse novo papel do líder que ele também não foi preparado. Então, precisamos ajudar esse líder também. Precisamos dar tecnologia, ferramentas, porque esse líder, às vezes, não tem repertório. A gente não está falando isso nas universidades, a gente não está falando isso quando a gente vira líder. A gente não sabe ser líder, né, de pessoas em 2024, num mundo bunny, né, num mundo que muda o tempo todo, num mundo híbrido, num mundo pós-pandemia. Então, eu acho que é essa construção que a gente tem que fazer juntos, né, de como é que a gente suporta esse líder, dá tecnologia, ajuda esse líder para fazer uma boa liderança, uma liderança mais humana, uma liderança mais empática, que é uma liderança que gera mais produtividade e engajamento também, né? Então, eu acho que o caminho é esse. Se a gente não falar com essa liderança e se a gente não capacitar essa liderança, a gente não vai chegar onde a gente quer. É interessante o que você está falando, Renata, porque a hora que a Marina traz a pergunta, a hora que você fala dessa sutileza das coisas, eu fico imaginando aqui ações que as pessoas vão se enxergar aí. Quando um líder fala assim, eu tenho todo o tempo do mundo para você, e está olhando no celular, e está olhando no relógio, está fazendo outra coisa, está conversando com outra pessoa ao mesmo tempo, e fala, o que você falou mesmo? Então, esses comportamentos, eles vão distanciando esse engajamento dessas pessoas dentro da organização e que levam a tomada para a demissão. E o outro exemplo que eu vou colocar, a pessoa recebe um feedback de desenvolvimento em público. E é uma pessoa que se sentiu exposta, porque ela foi exposta. Então, o líder, um preceito básico para o líder que caminha com a liderança é a comunicação. Comunicação é o grande desafio das organizações do mundo, mas a comunicação principalmente no desenvolvimento, porque o papel do líder é construir outros líderes. No final da história, o líder, o sucesso dele é medido porque quantos líderes ele está deixando. Porque a gente tem aí um pico, ela está falando dos números, e a gente tem um pico que para 2030 a gente vai ter a maioria da população acima de 40 anos. Então a gente está preparado para isso? A gente tem um número de mão de obra reduzindo para entrar no mundo. As pessoas estão tendo menos filhos. As pessoas estão optando até por não ter filhos. Como que a gente está olhando para isso, em termos de capacitação para futuras sucessões? Então, quantos sucessores essa liderança está promovendo? Como que ela está desenvolvendo a carreira dessa pessoa para realmente aquilo que faz sentido para ela? Então, aquele líder que não consegue, ao dar feedback, receber o seu feedback, ele não está preparado para a liderança. Porque o momento de emitir o feedback, talvez não naquela hora, porque a pessoa não está preparada para emitir o feedback do líder, mas falar para ele, vamos marcar um horário para eu reescutar o seu feedback, mas verdadeiramente. Então, assim, a pessoa, eu gosto muito dessa frase, a pessoa está feliz verdadeiramente, porque no senso comum, você chega e fala, ei, bom dia, tudo bem? Todo mundo vai responder o quê? Tudo bem, começa por aí. Se você quer saber se a pessoa está bem, você pergunta para ela como você está. Você não afirma, tudo bem? A pessoa vai responder, tudo bem.
Então, verdadeiramente, a gente precisa agir de formas que precisamos realmente escutar. Escutativa. Então eu falo, oi Renata, tudo bem? Renata vai responder no automático, tudo bem. Quando na verdade, ela pode ser uma pessoa que está vivendo um problema de saúde dentro da família, um caso complicado, um caso assim que não era nem para ela estar aqui hoje, ela responde tudo bem. E eu quero relações superficiais ou eu quero entender a pessoa com profundidade quando eu pergunto? Ou eu penso somente em mim? Quantas pessoas realmente estão dispostas a ouvir a história que ela vai trazer? É muito mais fácil eu falar tudo bem, Marina, do que eu não quero te ouvir. Eu quero só escutar o seu tudo bem e quero vir com um pedido para você, do que eu falar, Marina, como você está verdadeiramente? Nossa, isso é dica boa e dica anotada, tá? Porque agora eu vou ter esse cuidado de falar como você está. São coisas simples que fazem toda a diferença, né? Quando alguém olha para mim e pergunta como você está, eu vou ter que fazer um trabalho de realmente pensar se eu tô bem ou não, para dar devolutiva para a pessoa, em vez da resposta automática, né? Isso demonstra um cuidado, é muito legal. Anotado, viu, Távira? Vou aplicar no meu dia a dia, espero que o pessoal de casa também. Quero mudar um pouco o tópico para a gente falar de um assunto que é muito legal, mas que também traz certa polêmica, que é o equilíbrio, né? Quando a gente fala de felicidade no trabalho, isso está muito correlacionado com o famoso equilíbrio, né, entre vida pessoal e trabalho e como equilibrar todos os pratinhos, né? Em um mundo de rede social, então, eu sigo algumas pessoas, inclusive, que falam sobre produtividade no trabalho e às vezes eu olho e falo assim, meu Deus, essa mulher conseguiu fazer tanta coisa, né? A mulher acordou 5 da manhã, malhou, cuidou do filho, foi trabalhar, bateu todas as metas, voltou para casa, teve um jantar romântico com o marido e eu ali tentando cumprir isso, e eu sei que muitas pessoas ouvindo também estão assim. Esse equilíbrio, ele existe? Qual que é a importância dele? Como que a gente flexibiliza as coisas para continuar feliz num contexto em que somos seres totais, né? Que a gente está ali 100%, pessoal e profissional juntos. Acho que primeiro saber que o mundo perfeito é fake news. Então isso já é uma clareza, assim, não dá pra gente ter tudo e da melhor forma, né? E felicidade nem tem a ver com a vida perfeita, tem muito mais a ver com escolhas, com hábitos, com a jornada, com a caminhada, do que com a vida perfeita. Eu acho que o equilíbrio no mundo de hoje, ele é o grande desafio, né, dessa sociedade do cansaço. E eu acho que isso vem, inclusive, de uma mentalidade que ainda acredita que tem que premiar e valorizar o excesso, o workaholic, né? Então, se a gente pergunta... Eu lembro quando eu me formei, a gente queria falar, tô ocupada, tô correndo, né? Era lindo, a gente achava lindo. Hoje a gente vê uma geração falando, eu não quero viver para trabalhar, eu não quero às 10 da noite comer pizza no escritório, eu quero de fato ter uma vida equilibrada. Então essa mudança, que é uma exigência das novas gerações e que nós, que também já somos de outras gerações, também queremos, ela precisa acontecer. O que eu acho que a gente está numa fase, Marina, de primeiro ter essa mentalidade de que o workaholic não é o mais produtivo. Ele é insustentável ao longo prazo. Uma pessoa que está sempre, que não descansa, que não faz pausas, ela não vai gerar resultado. A longo prazo ela vai adoecer. Então, isso já a neurociência traz, a gente já sabe todos os estudos mostrando isso. Então, estudos que mostram que pequenas pausas ao longo do dia te trazem produtividade. Então, essa mentalidade é o primeiro obstáculo que a gente tem, que a gente precisa começar a falar abertamente, e trazer dados, números e mostrar que, de fato, a ciência mostra que a gente pode fazer através de uma nova forma, com pausas, com descanso, né, com lazer. O outro ponto é, a gente precisa aprender a trabalhar melhor, porque hoje, de fato, a gente fica horas trabalhando na pseudoprodutividade. Estamos ocupados, mas não produtivos. A gente tem um excesso de reunião, a gente tem um excesso de informação, a gente tem muitos e-mails, a gente tem notificação sem parar. A comunicação é absurda, né? A gente, quando vê, está falando só reagindo às demandas. Parece que a gente está sempre reagindo às notificações. Se eu pegar o celular agora, ele vai ter um monte de notificação. Quantas são relevantes? E será que às vezes não tem a mesma informação no e-mail, no Teams, no Slack e no meu WhatsApp? Então, esse lugar que a gente vive hoje, parece que o equilíbrio é impossível, mas porque, de fato, a gente cultiva e acredita nessa cultura de excesso. Então, a minha recomendação nas empresas, e eu chego e todas estão vivendo a sobrecarga, dá para trabalhar menos, mas melhor. Então, a gente tem que falar de
Como é que a gente muda essa agenda sem controle que a gente vive? Será que eu não posso deixar 1 hora meu celular desligado para ter hiperfoco e para fazer tudo de uma forma mais eficiente, mais eficaz? Porque a gente também carrega essa crença de que somos multitarefas. E nós, mulheres, falamos com muito orgulho. Eu dou conta de tudo, eu faço tudo ao mesmo tempo. Não é verdade. Nosso cérebro não é multitask, ele é switch task. Então, se eu estou fazendo algo, se eu parasse agora para ler uma mensagem, eu já ia me perder na conversa. Eu ia demorar para voltar para o foco. E é isso que a gente faz ao longo do dia. Estamos numa reunião fazendo outra coisa. E não estamos fazendo nenhuma das coisas direito. Quando vê assim, elas são mais longas, mais lentas do que precisava. E quando chega ao final do dia, eu falo, nem sei o que eu fiz hoje. Então, o equilíbrio só vai vir quando a gente mudar essa cultura. Que a gente vê, por exemplo, países da Europa, que tem uma cultura de, não precisa, chegou 5 da tarde, vai embora, tá tudo bem, vai descansar. E aí o descanso, a gente também tem que aprender a descansar, que não é só sair do trabalho, é desligar inclusive das telas, que a gente também não sabe, a gente acorda e dorme com o celular. Tem um hobby, né? Tem um hobby, uma coisa tem um momento de desligar mesmo, sabe? A gente fala 7 tipos de descanso. Físico, emocional, tem o descanso das telas, cognitivo, né? Então, a gente precisa aprender isso. E eu acho que é totalmente possível a gente construir uma sociedade que seja mais equilibrada, que vai ser mais saudável, porque o indivíduo está adoecendo, e que vai ser melhor para todo mundo. Então, mas tem que mudar essa mentalidade. Tem que mudar essa mentalidade do multitarefas, do workaholic, desse excesso que a gente vive, como se fosse lindo. Então, tá na hora da gente olhar dados mais do que achismo. E tem muito da gestão do tempo nisso aí, né? O quão é valioso, assim, Távira, como uma mulher, uma C-level, acho chiquérrimo ser C-level. E mãe, você é mãe de um menino de 10 anos. Vai fazer 11. Vai fazer 11. Provavelmente, quando esse episódio for ao ar, já terá 11 aninhos. E assim, eu acho que quando a gente é mãe também, a gente aprende muito, porque o trabalho não pode esperar, o filho também não, né? Essa gestão do tempo, compartilha com a gente, Távira, assim, como que é isso para você enquanto profissional de uma empresa tão grande como a Solids, que tem também as suas demandas pessoais, como que é esse equilíbrio? Que dica que você pode trazer pra gente? A Renata trouxe alguns pontos que eu acredito muito. As horas trabalhadas não significam horas produtivas. E a gente tem uma tendência natural de procrastinação. De deixar... Quanto mais tempo você tem, às vezes mais tempo você não dedica a terminar a tarefa. E a hora que você fala do âmbito pessoal, eu reflito muito sobre isso, porque quantos pais e mães, nessa rotina tão árdua, não se fazem presentes com os filhos e dão presentes? A gente vem numa geração em que preocupa muito mais em comprar algo para o filho, quando o filho fala para o pai, papai, eu só quero que você saia do celular. E esse filho está falando algo que, se esse pai não fizer agora, essa mãe, a mãe e o pai vão pedir para o filho e ele não vai sair. Não vai sair da tela. Porque é lá o touch dele, né? O contato, ele já nasce com o dedinho assim, né? Movimentando. Impressionante. Então, quando você tá com o seu filho, algumas mães às vezes falam comigo, porque eu tenho esse chapéu também de ser psicóloga, né? E algumas mães falam assim, Távira, o que a gente faz para tirar o filho do PlayStation? O que a gente faz para tirar o filho da telinha? Eu falo, você já brincou com ele de amarelinha? Você já brincou de pega-pega? Você já saiu da sua tela, Você já saiu do espaço do seu apartamento, foi para uma praça. E você vai ver que quando você faz esse tipo de coisa, eles desinteressam pelo tecnológico. Porque nós somos seres de contato. Só que somos seres ensináveis. Então, nós somos os maiores modelos como líderes, como pais, como mães. Não tem um playbook, um manual. Não tem. Não tem uma receita que a pessoa fala assim, eu estou fazendo certo. Às vezes a gente acha que está fazendo certo, está fazendo mais errado do que certo. E a gente vai descobrir isso depois de um tempo. Talvez também não é no momento que você está fazendo a criação do seu filho. Mas, uma coisa eu falo. Quando você estiver presente, seja com o filho, com o relacionamento afetivo, com o trabalho, se faça presente.
A grande dificuldade da gente é se fazer presente pela necessidade que a sociedade nos cobra de saber de todas as notícias. O que está acontecendo na guerra? O que está acontecendo nos Estados Unidos? O que está acontecendo na Arábia? Eu tenho que ter tanto conhecimento, eu sou cobrada a responder uma programação que não é possível. E aquilo que a Renata falou, que a Marina reforçou, eu também reforço. Esse mundo de redes sociais, gente, é o canto da sereia. A pessoa só vai colocar os flashes, as fotos mais bonitas. Ela não vai colocar as mazelas da vida dela, a não ser que ela esteja no estágio de depressão, pedindo socorro, e que as pessoas às vezes nem vão ver, porque não vai ser interessante ler sobre isso. Né? Mas as pessoas elas vão se mostrar com a melhor face. Elas se maqueiam, elas colocam uma roupa bacana, elas não repetem a roupa. Observa os comportamentos. Antigamente, na minha época, tinha uma revista muito famosa, que as pessoas compravam nas ilhas, que as pessoas estavam lá. E aí, as redes sociais veio também para suprir esse desejo de fama, esse desejo de reconhecimento. Se você parar psicologicamente para analisar os comportamentos, você vai ver uma repetição. Então, assim, o quanto você está se fazendo presente, quantas vezes você vai em um teatro, um cinema, um evento, e você primeiro tira foto. Depois você tira foto. Você não está no evento. O legal é quando você vai no evento e você fala assim, não, esqueci de tirar foto. Você realmente vivenciou o evento, a viagem. É lógico que a gente quer resgatar os momentos, mas tem gente que fica tirando foto a viagem inteira. Por quê? Ela está preocupada com o olhar do outro. Ela não está presente ali. Ela está presente, naquele momento da viagem, ela está presente na rede social. Então, estar presente, independente das relações. Eu não tenho o playbook, eu não tenho o caminho das pedras, porque eu sou um ser humano falho. Mas, quando eu estou presente com minha família, eu estou presente. E como eu venho de uma era, né, que eu tive um celular desse tamanho, com um carregador desse tamanho Motorola, então, assim, há anos atrás, eu fui criada sem celular, eu fui criada ligando para telefonista, para ligar para a casa da minha avó, em Guidoval, esperando o telefone vir como retorno, eu consigo me despregar do celular. Mas muitas pessoas, e hoje já é motivo de filas de atendimento em consultórios psicológicos, elas estão viciadas na era digital e elas não conseguem viver. É como se o celular fosse uma parte, um elemento do corpo. Se você está sem o seu celular, é como se você tivesse em nudez. Então, olha o grau que a gente vai entendendo, e quando a gente não usa a tecnologia ao nosso favor, quando a gente não usa as ferramentas para nossa decisão, a gente acaba sendo vítima do que a gente está criando. Faz todo sentido. E a comparação, ela é o caminho mais rápido, aí você falando de rede social, o caminho mais rápido para a gente ser infeliz, né? Porque a gente sempre vai comparar com algo ali que a gente não vê a totalidade, né? Renata, vamos para o nosso momento final aqui, que é o momento deu ruim, mas deu bom. Quero saber aí um momento da sua carreira, da sua história, em que tudo deu errado, mas no final das contas te trouxe algum aprendizado, você conseguiu sair dali com uma visão melhor sobre as coisas, enfim, deu ruim, mas depois deu bom. Eu acho que no momento que eu comecei a questionar, sair do marketing, me senti perdida, né? Eu pensei, nossa, eu saí com 20 e poucos anos, já entrei como trainee, tinha uma carreira de sucesso e agora eu chego aqui e me sinto, de repente, vazia, sem um propósito, infeliz. Então, foi um momento de um pouco de... a gente entender que a vida não é, né? Sucesso não é isso. E o que é sucesso? Felicidade não é isso também. Então, esse lugar de você, de repente, sentir, eu não sei o que eu quero para minha carreira, eu não sei o que eu quero para minha vida, eu não sei se eu estou feliz, eu não sei se eu estou construindo aquilo que eu acredito. Então, foi um momento que eu me senti, às vezes, paralisada, né? Por algum tempo, assim, me senti paralisada até, de fato, começar a Reconnect, as coisas darem certo. Teve daí um passo de confiança, porque eu lembro de falar, né? Nossa, eu tenho certeza que a gente tem que falar sobre felicidade nas empresas. Eu lembro que minha família, assim, claro, né, Renata, né, isso aí não existe, né? As pessoas falam, não existe felicidade e trabalho. Então, eu tinha uma certeza tão grande que eu fiquei, que aquilo me moveu. Saí da paralisia e acreditei, confiei.
Mas por um tempo, assim, é isso, a vida te traz momentos que você não sabe o próximo passo e tá tudo bem também. Essa ideia de que tem que ser exponencial e um crescimento constante e chegar onde é esperado de você, ela só traz mesmo muita infelicidade. Então eu acho que a base de tudo isso é esse autoconhecimento de tá tudo bem, vamos buscar o que faz sentido, né, pra nossa vida. Renata, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer, um dos episódios assim que esse vai ser sucesso, porque que tema rico e como vocês contribuíram muito bem. Minha co-host está aqui pela primeira vez, espero que seja a primeira de muitas, que a agenda dela é concorrida, mas foi muito bom, Távira, obrigada. Muito obrigada Renata também. E é isso, gente. Hoje a gente viu como a liderança positiva pode transformar não só as equipes, mas também o ambiente de trabalho. Líderes aí que inspiram são aqueles que não têm medo de mudar, de aprender e de buscar o melhor para si e para os outros. E esse é o verdadeiro poder da liderança, criar esse espaço, né, onde todo mundo pode crescer e prosperar. E para você que acompanhou a gente até aqui, continue aprendendo na nossa trilha de gestão de pessoas e liderança no blog da Solids. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo episódio do Bate Ponto. Até mais!